Mais esse podcast aqui da Alum, um dia especial, dia 9 de abril, para falar de um tema muito importante. Não culpe o mercado, repense a terapia capilar. A gente observa que o mercado está mudando, a terapia capilar, que era uma novidade sim, há 5, 6 anos, hoje já é uma realidade na vida do profissional da beleza. Alguns já estão ganhando dinheiro, outros desistiram e, por incrível que pareça, tem gente chegando por esse mercado até hoje e é uma oportunidade para a gente falar como realmente é possível ganhar dinheiro na terapia capilar, o que você tem que fazer, o que está por trás daquele profissional que ganha dinheiro. Então, eu convidei nessa noite o Jones Ferrazzi, que é líder aqui do nosso comercial, para que a gente possa trazer um pouco dessa experiência, dessa convivência que ele tem com clientes todos os dias, para que a gente traga informações úteis, para que vocês apliquem imediatamente aí no salão, na clínica e faturem mais. Então, sejam bem-vindos, pega esse link, manda para um colega. Eu acredito que muitos profissionais não entraram ainda porque a gente teve uma dificuldade aí nesse primeiro link, mas enquanto eles chegam, eu vou apresentando o Jones aqui, ele vai se apresentando e logo a gente já começa a falar desse tema importante. Jones, boa noite. Boa noite ao pessoal que está assistindo a gente aí de casa. Eu quero ver nos comentários alguém me dando boa noite aí, que eu me sinto muito só. Quando eu falo boa noite, ninguém fala boa noite aí nos comentários. Tema massa. Eu gosto muito de vir aqui, sentar nessa mesa, conversar com você, com o pessoal, nossos clientes da Alum, logo mais também clientes da Biológica, né, da Pertinho, lançamento. E é isso, doutor. Estou aqui à sua disposição de quem está assistindo a gente para falar mais de como faz para ganhar dinheiro na terapia capilar, como faz para sair da multidão, né? Jones, será que tem cliente seu aqui na live? Tem que descobrir. Quem for cliente atendido por mim aqui, diga eu. Perfeito. Se tiver cliente atendido por mim e disser eu, envia para um grupo de terapeutas capilares que você participa. Perfeito. E fala assim, o Jones está lá participando. Tá. Jones, por que nós fizemos essa mentoria de hoje em forma de live? Justamente por algo que você escuta muito no comercial. Sim. Você hoje atende profissionais que compram R$ 1.000 de 2 em 2 meses, mas você também atende pessoas que compram 8 a 10 mil reais todos os meses. E praticamente o que você ensina para uma pessoa que fatura menos é o mesmo que você ensina, direciona para uma pessoa que fatura mais. Mas, por incrível que pareça, ainda existem pessoas que dizem que têm muita dificuldade em atrair gente para terapia capilar. É isso mesmo ou eu estou errado? Rapaz, você quer trabalhar com coisa fácil? Trabalhar com coisa fácil? Não faça nada. Tudo nessa vida tem a sua dificuldade e para cada dificuldade, a gente que é homem de negócio, mulher de negócio, está assistindo a gente aqui, tem que encontrar uma solução. Como é que a gente está no mesmo Brasil e eu tenho clientes que estão em cidades com 100 mil habitantes e essas clientes estão fazendo 30, 40 mil reais só com terapia capilar e alguém que está em São Paulo, a metrópole daquela, não está conseguindo fazer 3, 4. Não estou criticando, mas existem soluções que a gente pode encontrar para suprir esses problemas. E aí, você falou, tem cliente que compra 10 mil todo mês? Tem. Tem cliente que compra 1.000 a cada 2 meses? Tem. E aí, eu percebo que existe uma diferença crucial entre a cliente que ganha mais, ou seja, investe mais aqui também na Alum, e a cliente que faz menos dinheiro. E é justamente como ela se posiciona. Se eu trouxer aqui, por exemplo, alguém que eu estava conversando agora antes de vir para cá, que é a Aline Liberati, é uma cliente que eu tenho que recentemente ela tem se mostrado assim, um excelente exemplo para quem quer. De onde que ela é? Rapaz, agora aí você me pegou, acho que a Aline é de São Paulo, cliente Paulo. demais, acho que ela é de São Paulo. Sim. A Aline, ela é mãe, ela é esposa. A Aline, ela precisa gerenciar a família, ela precisa cuidar do casamento. E a Aline, salvo engano, ela atende meio período. E o meio período que ela atende, a Aline está fazendo dinheiro com a terapia capilar. Resultados incríveis. Você viu hoje lá que eu enviei. Como é que a Aline faz? Você quer que faça nascer cabelo? Crescer cabelo? Quer. Então existe um preço para se pagar por isso. Fazer isso não é de graça.
esse trabalho tem um preço. E a Aline, ela se posiciona como especialista naquilo. Ninguém que senta lá para conversar com ela acredita que vai ter que pagar pouco dinheiro pelo que o resultado que vai ter, porque ela também é alguém que já entrega resultado. Então, ela se enxerga e se apresenta como autoridade. Só que por trás disso daí existe uma construção também da imagem dela, né? Totalmente. Ela não é alguém que simplesmente chegou e falou, olha, um protocolo aqui comigo de 4 meses de tratamento é R$5.000. Ela não, isso aconteceu com ela. E aí, onde é que está essa construção? Só para fechar meu raciocínio. Para ela chegar a cobrar esse preço, um dia ela também teve que começar. Ela também teve que ser a pessoa que cobrava 100, R$150 em uma sessão. E é aí que está. Quem compra menos, se dedica menos para chegar nesse nível de cobrar 5, 6 mil reais por um pacote. Perfeito. Jones, hoje, pela sua experiência aí, olhando para os nossos clientes, olhando para os terapeutas capilares do Brasil, colocando em porcentagem, quantos profissionais hoje viveriam exclusivamente de terapia capilar? Ou se a maioria dos profissionais, eles estão em salão de beleza, eles têm salão, eles têm também barbearias. Qual que é a realidade do Brasil hoje? Rapaz, viver exclusivamente de terapia capilar, vamos colocar aqui que é de 3 a 5%. 3 a 5%. 3 a 5%. Viver de terapia é alguém que já conseguiu se posicionar muito bem. Por que eu digo isso? Quando você está fazendo duas coisas, ou seja, você está no embelezamento, e ali no embelezamento você ainda tem que fazer um monte de serviços que são contrários à saúde que você entrega. E aí você geralmente tem uma agenda muito lotada no embelezamento, sobra pouco tempo para você dedicar a estudo, para você dedicar inclusive a desenvolver protocolos novos, às vezes a desenvolver alguma estratégia de marketing ou de venda para atrair esse cliente para ali. E aí, então assim, a terapia capilar veio primeiro para o salão de beleza, né, para o cabeleireiro. E aí existiu quem migrou e existiu quem ficou. Mas geralmente quem ganha mais dinheiro faz só terapia. Perfeito. Por que eu faço essa pergunta, Jones? Porque a gente olha para os nossos clientes, a gente olha para a base da Alum e a gente percebe que a grande maioria deles se dedica bastante a estudar. A maioria estão matriculados lá no Induca, eles assistem às aulas, eles não perdem os eventos, eles têm cliente, porque você me disse que eles estão no salão de beleza, então ali naquele salão, pelo menos de 5, 10, 20 pessoas todos os dias, a depender do tamanho do salão, mas existe profissional que ainda não está ganhando dinheiro com a terapia capilar. E não é porque é caro, não é porque a terapia é cara. E aí você tocou num ponto importante, porque o que a gente cobra está extremamente conectado à percepção de valor que fica na cabeça do nosso cliente. Então, o primeiro momento, né, o primeiro ponto que a gente vai abordar aqui nessa mentoria, gente, que a técnica não define preço, a percepção define preço. Diego, o que você quer dizer com isso? É simples. Não é pelo fato de você envelopar um serviço, de você nomear um serviço, de você falar que é terapia capilar, por si só, vai fazer com que aquilo ali custe 250, 300, 400 reais. Não é o nome que carrega o serviço que gera o valor que realmente o cliente pode pagar. Está claro para você? Então, esse debate ele começa justamente para que vocês entendam que não existe caro ou barato. O que existe é percepção do cliente e a partir do momento que ele percebe ou não o valor em algo, ele vai passar o cartão, ele vai te fazer o Pix. Jones, técnica não define preço, percepção define. Percepção define. E quando a gente fala de percepção, eu gosto de falar de uma regra de economia, que é a economia básica. A gente aprende nos primeiros dias ali que você vai aprender sobre gestão, inclusive sobre a história do mundo mesmo, né? Que é oferta versus demanda. Oferta versus demanda. O que eu vejo muito, né? Salão geralmente vazio de segunda a quinta-feira, sexta e sábado tem mais movimento. Se for assim, vocês comentem aí para eu saber se eu estou falando a verdade. Salão aí é assim também? Segunda a quinta mais vazio,
sexta e sábado tem mais movimento. E aí, independentemente de quantos serviços você faz ali a semana, vamos dizer que pelo menos metade da sua agenda ficou vazia. Porque quem eu atendo, eu tenho propriedade para falar sobre isso, das pessoas que ganham menos, que fazem menos dinheiro com a terapia capilar. Se você tem metade da sua agenda vazia, não justifica você cobrar um preço que esteja acima do seu valor hora. Agora, vamos entender o que é valor hora. Vamos dizer aqui que a Dilma Mendes, vamos dizer que a Dilma, ela é cabeleireira, tá? A Dilma é cabeleireira e entre os serviços lá do salão que a Dilma faz, ela faz serviço de coloração. No serviço de coloração, a Dilma cobra R$250. E esses R$250 ela leva 2 horas e meia para fazer o trabalho de coloração. Se eu for dividir aqui, ó, R$250 por hora, significa que a hora da Dilma vale R$100. Então, o cliente dela, que ela atende, sei lá quanto tempo, está acostumado a pagar no valor hora dela R$100. E aí você vai lá e começa a fazer um serviço de terapia capilar. Vamos lá, fazer serviço de terapia capilar. Você nunca fez, seu cliente não conhece, ele nunca ouviu falar que ele pode reverter calvície, que ele pode reverter um quadro agravado de dermatite, enfim. E aí, seu cliente vai lá, nossa, legal, isso aqui que você pode fazer, quanto que é? Aí, em vez da Dilma usar o preço como um atrativo para a pessoa, experimentar o serviço e ver que realmente aquilo ali entrega um resultado, porque ela está na fase de demonstrar, não é conhecida, eu estou na fase de demonstrar o meu serviço. Eu gero uma atenção para o meu cliente para depois ele vir e fechar um pacote maior comigo. Então, vamos voltando aqui. R$100 é o valor hora da Dilma, R$100. Só que aí a Dilma, quando ela vai fazer um protocolo ali para oleosidade, ela quer cobrar R$200 no protocolo que vai levar 1 hora. Então, ela está cobrando o dobro do preço e é isso que acaba afastando o cliente, porque na cabeça do seu cliente, a sua hora vale R$100. Muito bom. Se você passar a cobrar o dobro, automaticamente, inconscientemente, ele vai falar, não vale. Muito bom. Jones, isso é tão importante que, vamos lá, uma sessão de terapia capilar vale R$250? Vale. Vale até mais, vale R$350, R$400, desde que você resolva o problema do seu cliente. Só que a gente precisa observar, gente, que para que nós definimos algum preço, né, para que a gente defina um preço, além das variáveis de custo fixo, custos variáveis também, você precisa olhar para 3 pilares: o ambiente, a autoridade que você tem e o contexto. Por quê? Vamos trazer para a realidade do mundo da beleza. Jones, quanto que é um corte de cabelo numa barbearia de bairro? Uns R$30. Quanto que é um corte de cabelo dentro de um shopping? Uns 80, 90. E é a mesma técnica. Quanto que é um cafezinho preto na padaria? R$2. Quanto que é um café na Starbucks no aeroporto? Xii, rapaz, eu nunca tomei Starbucks aí, eu nem vou saber o preço. 40 conto. Quarentinha? Quanto que é a massagem numa clínica de estética? R$80. 80, e no spa de luxo? 300, 400. R$400. Então, pessoal, o ambiente, a sua autoridade e o contexto é muito importante. E aí a Jaqueline, ela me traz um contexto muito interessante. Estou sentindo muito o impacto da transição. E pela sua fala, Jaqueline, eu presumo que você é cabeleireira. Se eu estiver errado, você traz aqui. Presumo que você é cabeleireira, você vê a terapia capilar como algo muito bom e deseja oferecer isso para o seu cliente. E está acontecendo com todo mundo. O Brasil inteiro está olhando para a terapia capilar. Só que você sabe qual que é o segredo? O segredo da transição é que não existe transição. E é por isso que a gente abre sempre a câmera para trazer essa informação que é relevante. Por quê? Porque nós estamos nesse mercado há 6 anos. A gente viu o terapeuta capilar começar a terapia e parar, e a gente viu o terapeuta capilar começar com R$1.000 e hoje faturar 80 mil. Então nós sabemos do que a gente está falando aqui hoje. E você que é cabeleireira, você não tem que pensar em transição. Você tem que pensar em como eu vou transformar o cliente do meu salão em um cliente da terapia capilar, e nessa mentoria de hoje a gente vai te mostrar como, né, Jones? Sim, senhor.
são serviços que são complementares. Você não precisa ser a cabeleireira que passa o dia inteiro fazendo progressiva. Você pode ser a cabeleireira que entrega saúde a nível de haste, a nível de fio de cabelo e também couro cabeludo. E aí a gente fala de você ser uma cabeleireira que também é terapeuta capilar. Até porque eu acabei de falar de oferta versus demanda. Se você tem espaço na sua agenda, significa que você carece de demanda. Então, aumenta a sua demanda para aumentar o preço. Da mesma forma, se eu tenho pouca demanda e eu tenho um preço alto, reduz seu preço para aumentar a sua demanda. Então, Jaqueline, você falou para mim aqui que está sentindo muito o impacto da transição, e eu te conheço, é porque tem tido essa dificuldade de você fazer clientes, divulgar o seu trabalho, você tem que aprender sobre marketing, você tem que entender sobre aquilo, sobre esse outro, tem que gerar conteúdo. E aí isso parece muitas coisas, sendo que você acabou de sair da segurança, que era quando você era cabeleireira. Mas eu te aconselho a você continuar sendo uma cabeleireira que entrega saúde para o fio, só que, ao mesmo tempo, faça terapia capilar. É melhor porque você pega cliente que veio só fazer terapia e ele começa a tratar fio também. E o cliente que faz fio com você vai tratar couro cabeludo agora. Então, é complementar. E essa pessoa nunca ela vai deixar de mexer no fio de cabelo. Você ganha dinheiro dos dois lados. Eu vou falar algo aqui que é muito importante. Diria que 95% de vocês, o cliente ainda te vê como um cabeleireiro. Pessoal, isso é muito importante, porque não é culpa dele, não é culpa de ninguém. Isso é um comportamento humano. E para que a pessoa te veja de maneira diferente, você precisa comunicar totalmente diferente. É aí que entra o ambiente, é aí que entra a autoridade e o seu contexto. Se você ainda hoje atende a pessoa no mesmo ambiente, se você ainda hoje tem o mesmo espaço, se você comunica da mesma forma, como que o seu cliente vai te ver como terapeuta? Ele realmente ainda te vê como um cabeleireiro. E isso implica significativamente no preço que você cobra. Então, o problema não é o cliente como ele te vê, mas a forma como você transparece essa realidade. Exatamente. Então, Jones, a gente trouxe aqui pelo menos 4 sugestões para que ele comece a ser visto por esse cliente de uma maneira diferente. Por exemplo, podemos começar nomeando protocolos. Então, a partir do momento que eu crio o nome de protocolos e ofereço um serviço diferente, já é uma maneira, no primeiro plano, desse cliente perceber que o que eu estou falando para ele aqui agora, até então, ele nunca tinha comprado ou feito no meu estabelecimento. Nunca abandonaram a sessão, né? Sim. Nunca abandonaram o termo sessão de não sei o quê. Então, assim, a terapia capilar, ela é a mesma coisa que serviços de cabeleireira? Não é a mesma coisa. Até porque você precisa fazer um curso adicional e ser chamado de terapeuta capilar a partir daí. Então, são coisas diferentes. Então, eles precisam ser apresentados diferente também. Então, tudo o que consiste a terapia capilar se apresenta de maneira diferente, porque senão parece que é tudo igual. Parece que é tudo igual. Quando a terapia capilar nasceu e renasceu várias vezes, a gente viu que quando ela vinha, ela vinha com os mesmos nomes que já eram utilizados, os mesmos termos, né? Por exemplo, reconstrução. Todo mundo sabe o que é reconstrução para o fio, né? E aí vieram, reconstrução para saúde capilar. E aí isso acaba confundindo o cliente. Então é a mesma coisa. Então estou comprando a mesma coisa que eu já compro aqui. Então parece até que tem o mesmo valor, porque se apresenta, até o nome é igual. Só que a apresentação precisa ser diferente e o que aquilo faz precisa ser diferente. A autoridade pela qual você está incutida, que aí aqui a gente precisa falar de qual conhecimento que você tem para defender essa bandeira, essa causa, como que você se apresenta, né? Eu costumo falar que todas as pessoas elas têm uniformes. Como que você identifica que um bombeiro tem de serviço? Ele tem uniforme de bombeiro, ele tem postura de bombeiro. Como que você identifica que uma pessoa potencialmente pode te assaltar quando ela está ali vindo mesma calçada, né? A roupa dela também apresenta ela. Então, no quesito autoridade aqui, a gente pode falar também como que você apresenta serviço,
como você defende esse serviço e como que você se apresenta para esse cliente quando você se torna um terapeuta capilar. Perfeito, Jones. Então, nomear protocolos, fazer com que eles realmente diferenciem o que é um serviço do fio para o couro cabeludo, trocar essa linguagem de sessão por tratamento, criar um ambiente diferente do restante de salão, se possível, e educar nas redes sociais. Inclusive, Jones, aqui na Alon nós criamos recentemente um programa que se chama Speaker Alon. Hoje nós temos no nosso grupo mais de 50 influenciadores da saúde capilar, que são profissionais que estão usando as redes sociais agora para educar o consumidor final, para mostrar o trabalho dele, para gerar autoridade e ganhando dinheiro. Então, quando você nomeia os protocolos de maneira correta, você troca a sua linguagem, você cria uma atmosfera e começa a educar na rede social, você já começa a fazer diferença. Sim, Tem cliente seu no speaker? tem quase todos, né? Quase todos, né? Queria. Quem que é meu cliente aqui que está na live e não é speaker ainda? Doutor, eu noto que ainda tem uma dificuldade de entender o speaker, sabia? E aí a gente vai conversando no individual e a gente vai percebendo que tem essa dúvida mesmo. Vamos lá. Gente, o speaker não é para você parar de ter estoque de produto aí, ó. Não é para você deixar de investir no produto que você precisa ter na sua mão para entregar para o cliente que compra de você presencialmente. O Speaker Alon é a forma que você tem e nunca teria por outro meio de vender para todo o Brasil, utilizando a nossa estrutura, utilizando a nossa autoridade, utilizando a nossa expertise. Então, você não precisa saber montar uma loja em e-commerce, você não precisa criar criativos, porque o nosso marketing entrega. Você não precisa pensar em um cronograma de publicações ou de temas que você vai abordar. Você não precisa fazer nada disso, porque a gente planeja essas coisas, entrega na sua mão, você cria a partir daí e com isso você colhe os frutos de vender fora da sua bolha. Não é para você passar a vender menos, porque pode ter certeza que a pessoa que comprava de você, pegando na sua mão, no seu salão ou na sua clínica, se você falar, não, agora você tem que comprar no link aqui, eu vou te passar o link para você comprar. Essa pessoa vai falar, ih, burocracia demais, você era acostumado a comprar que você pegar aí, vou lá na farmácia, vou comprar de outra pessoa. Essa pessoa tem uma forma diferente de compra. Quem está na internet, ele vai comprar de você de outros estados do Brasil. Então, estou falando de você ganhar dinheiro vendendo para quem você nunca iria vender presencialmente. E agora você tem a estrutura do Speaker Alon. É isso o Speaker. Que bom. Você me deu uma oportunidade gigante, porque realmente a gente precisa falar mais, né, sobre o programa, porque as pessoas entendam. Até porque, Jones, quando a gente fala de speaker, as pessoas correlacionam com esse trabalho de técnico de marca, de embaixador, que é muito comum. Geralmente, os speakers nas empresas são um profissional técnico que treina outros profissionais a aplicar produto ou a fazer protocolo, certo? A nossa proposta não é essa. O Speaker Alon é alguém que influencia na saúde capilar. É um profissional aí como você que mostra para as pessoas que saúde capilar não é só para quem tem queda de cabelo. Saúde capilar é para todo mundo. Então nós começamos esse movimento para alcançar outros mercados, alcançar outros públicos, inclusive fora do Brasil. Muitos profissionais, inclusive, Jones, já faziam esse trabalho. Eles já repostavam ali o dia a dia, já davam dicas na internet, já mostravam os bastidores. E o que a gente fez? A gente utilizou o útil, né? A gente juntou o útil ao agradável. Olha, se você já é alguém que comunica com o consumidor final, que já explica como trata queda, oleosidade, irritação, por que você não monetiza o seu saber? Por que você não oferece para as pessoas que não são da sua cidade um produto, uma solução que ela precisa? Então, o Speaker Alon, obrigado, é um negócio onde você se torna sócio da Alon, recebe uma loja virtual personalizada e com a sua expertise, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, você educa o mercado, expande horizontes e aí ganha muito dinheiro. E por que é bom? Porque você começa a se posicionar de maneira diferente. Nós demos 4 dicas. Olha,
Nomeia melhor seus protocolos, não deixa parecer que é produto, que é protocolo de fio de cabelo, não. Troca a sua linguagem, deixa esse negócio de sessão para lá, vamos falar de tratamento. Crie um ambiente, se possível, e eduque nas redes sociais. Você pode ter certeza que as pessoas que mais ganham dinheiro na terapia capilar hoje, elas têm um posicionamento forte na internet. Então, se você não é speaker, manda mensagem para o seu especialista, para o Jones, para o Eliel, porque eles vão te mostrar como. A gente tem um material gravado, a gente tem tudo que você precisa para entender e começar a monetizar o quanto antes. Rapaz, é fácil, viu? É fácil. É muito fácil. Inclusive, Jones, muitos profissionais eles falam, olha, eu não sei nem por onde começar. Fica tranquilo, que dentro do nosso programa de speakers, você tem todo um suporte para você receber criativo, dicas de como se posicionar, enfim. Nosso time técnico, nosso time de marketing vai estar à sua disposição para te ajudar. Então, Jones, olhando para essa questão de preço, nós trouxemos aqui nesse slide uma comparação justa. Por exemplo, vamos comparar aí um nutricionista formado que se posiciona na rede social e um vendedor de shake. Vamos lembrar aqui da Herbalife. Enquanto o nutricionista ele cobra R$500 porque ele explica, ele traz o diagnóstico, ele planeja e acompanha, o outro só vai empurrar produto, que é o shake da Herbalife. Então, a gente não cobra o que o serviço vale, a gente cobra o que o cliente acredita que vale. Existe uma diferença muito grande entre eu te entregar um shake e, por outro lado, ser o cara que te explica, te traz o diagnóstico, te planeja e te acompanha. Sim. Quando a gente fala de cobrar um preço X ou um preço Y, está ligado à geração de valor. As pessoas pagam o preço de acordo com o valor que aquilo tem para elas. O que constrói um valor para que a pessoa tire o dinheiro do bolso e não acredite que ela fez um mau negócio? Na mente da pessoa que está comprando, precisa estar claro que ela comprou de alguém que tem credibilidade, que o que ela comprou proporciona algo que, se ela comprasse parecido ou de outras pessoas, não proporcionaria a mesma coisa. E, além disso, essa pessoa também deve sentir que ela tem que comprar aquilo ali de maneira urgente, tem que ser agora, porque o valor faz isso com a gente. Pensa só, eu estou comprando algo aqui da Nike. A Nike tem a autoridade dela como chuteira, material esportivo, sobre outras empresas de material esportivo. Eu estou comprando da Nike, ela tem uma autoridade. E aí, a chuteira que eu estou comprando não é qualquer chuteira, é uma chuteira de época que o Ronaldinho utilizou. Aí eu vou lá, nossa, comprar ela por causa disso daqui. E aí, quando eu olho para essa chuteira, cara, eu não posso deixar para comprar essa chuteira depois. Eu tenho que comprar ela agora, eu tenho que usar ela agora, porque é o momento de eu utilizar. Então, se você deixa o momento passar, você também perde a oportunidade de gerar valor e se acaba depois não conseguindo vender aquilo pelo preço que ele valeria se você tivesse feito essa construção. Perfeito. Então, gente, vejam bem. Aqui a gente não está criticando a trajetória de ninguém. Aqui a gente não está criticando a carreira de ninguém. Nós só queremos que vocês entendam e não se comparem. Quando você olhar para a sua carreira, eu acho que ficou claro, você tem que ter a autocrítica suficiente para entender se o seu ambiente, a sua autoridade como profissional e o contexto que você entrega o seu serviço é proporcional a uma sessão de R$250, R$350. Porque eu repito, não é o fato de se chamar terapia capilar que o cliente vai pagar. Porque o valor não está no nome do serviço e sim no que ele percebe. Isso está muito claro para vocês? Porque assim, Jones, mais cedo você deu uma pequena pincelada e ela foi muito importante. Por quê? Existe um momento certo de levantar preço? Óbvio que existe. Só que o profissional ele tem que ser muito estratégico ao aumentar preço. Porque você trouxe uma referência inteligente. Olha, no mercado existe a oferta e procura. O que o Jones quis dizer? E agora ele vai explicar melhor. Eu olho para a minha agenda.
Segunda-feira eu tenho a manhã toda vazia. Terça-feira eu tenho a tarde toda vazia. Quarta-feira, a tarde toda vazia. E assim sucessivamente. Ou seja, eu não tenho a minha agenda cheia. Qual o sentido, Jones, que faz eu ir para um salão para ficar sentado rolando TikTok? Qual o sentido que faz de eu ir para um salão para ficar conversando fiado com o vizinho? Para ficar conversando com um outro profissional? Para ficar assistindo um filme, uma novela, uma série? Não faz sentido. Você está ali para ganhar dinheiro. Então, se a sua agenda está vazia, primeira coisa que você tem que fazer, seja responsável. Encha a sua agenda. Todo dia que você acorda cedo, você já acorda devendo uns 150, 200 reais para ir trabalhar. Você vai pegar um Uber, 20 contos, você vai tomar um café, 25 reais, você vai almoçar, 40 reais, você vai tomar um café à tarde, mais 15 reais, voltar no Uber, 150. E aí você vai ficar aí o dia inteiro batendo papo, conversando fiado, rolando TikTok. Então não, seja responsável. Encha a agenda. Por quê? Porque depois que você enche a sua agenda, que você fala em aumentar preço. E aí o Jones trouxe um paralelo importante. Se eu não tenho ambiente, se eu não tenho autoridade, se eu não tenho contexto, o que o meu cliente vai avaliar? Não, vai avaliar com a hora do cabeleireiro. Então, se você cobra 100 reais para cortar um cabelo e você demora 1 hora, ele não vai pagar mais que 100 reais numa sessão de terapia capilar. Sim, perfeito. Vamos lá de novo sobre oferta e demanda. Quem tá me ouvindo, diga Rio. Oferta e demanda, vamos lá. Eu percebo que essa nossa geração, aí a gente fala a minha geração, né, que nem sei qual que é, mas a gente que está vivendo o mercado agora. Eu sou geração Z, Uhum. Sou nada, rapaz. O maranhense não tem geração Z lá, não. Mas, enfim, o mercado que a gente está vivendo agora é o efeito Virgínia. Fique claro, não estou falando mal da Virgínia, mas se você acreditar que você pode ter uma vida igual a Virgínia, você vivendo no contexto que você está vivendo, você pode começar a olhar para o seu marido e falar, rapaz, esse homem não compõe uma música para mim. Esse homem, eu olho para o sogro dele, o cara não tem uma cabeça de gado. Aí você começa a se comparar com gente que você nunca viu na sua vida, que você nunca veria se fosse a internet e que, mais do que isso, você não tem as mesmas habilidades que essa pessoa. Rapaz, se eu tivesse as mesmas habilidades que a Virgínia, eu estava fazendo o que ela faz agora e ganhando o mesmo dinheiro. Ambiente, autoridade e contexto. Perfeito. Então, no contexto da internet, você não pode se comparar. Aí eu utilizei o efeito Virgínia para... Será que você não está se comparando com um professor que fala na aula aí que ele cobra 300 conto, não, numa sessão? Não, a sessão comigo é 300 reais e tem que ir 4 vezes por mês. Será que você não está ouvindo isso, não? E na maioria das vezes é mentira, sabia? Na maioria das vezes eu vejo muito professor inflando para aparecer aquela coisona lá. Rapaz, se ele tivesse a agenda tão cheia desse tanto, se ele cobrasse mesmo 300 reais por cada sessão, imagina aí, vou fazer um cálculo aqui, 8 sessões por dia, vezes 300 reais, dá quanto por dia aí? R$ 2.400. R$ 2.400, vezes 20 dias trabalhados, dá quanto? 24 mil reais. Dá 24 mil reais. Aonde é que essa... 24? Dá só 24 mil reais? Não, dá mais, né? Dá 48 mil. 48 mil reais. Nossa Senhora. Então, gente, olha o tanto que isso é forte. Não se compare com o professor de terapia capilar que está mentindo para você, dizendo que cobra 300 reais por sessão e o cliente vai lá 4 vezes por mês. Esse rapaz é um mentiroso, porque se ele fizesse isso, ele estaria ganhando 50 mil reais por mês só com terapia. Sabe que dia que ele ia dar aula? E ele ia cobrar 50 reais para você comprar um curso dele de não sei o quê, ou 10 reais num livro? Ele não ia dar aula nunca. Olha, 50 mil reais... Não tem nenhum professor no mercado hoje da terapia capilar fazendo 50 mil reais por mês, quanto mais fazendo 50 mil reais na terapia. Então, não se compare. Se você está num ambiente, num contexto Ambiente, autoridade e contexto. Você está num ambiente em que se você cobrar acima do seu valor hora, seu cliente vai espinhar, pense. Se você não tem a autoridade que a Virgínia tem para lançar qualquer coisa e vender, não lance. Se você
não tem o contexto dessa pessoa, para qualquer coisa que você falar, a pessoa ir lá comprar de olhos fechados, não faça, utilize uma estratégia diferente. E aí o doutor falou muito bem, oferta versus demanda. Você tem demanda de 40% da sua agenda, sobrou 60%, eu vou fazer o que com ela? Doninho, olha aqui a explicação que nós trouxemos. A oferta e demanda na prática. Uma fruta, Jones, uma fruta que você vai lá na feira, aqui na feira da Vila Nova, uma fruta que tem muito, banana, ela é barata ou caro? Barato demais, velho. Barato. Agora, tem uma fruta que eu gosto muito, que é o kiwi. Ela é uma fruta mais rara, ela é barata ou caro? Ela é mais cara. Então, isso aqui é uma forma simples de você entender a oferta e a demanda. Se eu tenho muito de uma coisa, eu me torno barato. Se você tem a agenda cheia, baixa o preço para lotar essa agenda. Você tem a agenda lotada, aumenta o preço para você acabar equilibrando mais. Para você ficar no máximo que você consegue extrair do seu tempo com o máximo que você consegue ganhar de dinheiro com o seu tempo. Então, como eu sei que é o momento certo de eu aumentar o meu preço? Quando você tem mais clientes que horário. Anota aí. Diego, quando eu sei que chegou na hora certa para aumentar o meu preço? Quando você tem mais clientes do que horários disponíveis. E é nesse valor que você sobe o seu preço e não gera rejeição. Pelo contrário, vai gerar respeito. Porque a pessoa vai entender que não é só um nome terapia capilar ou um diploma na parede, e sim que você é um profissional que tem resultado de verdade. Rapaz, Perfeito, Jones? quem é da beleza aqui, para a gente trazer só mais um exemplo para ficar ainda mais claro. Eu ia falar do ovo, eu ia explicar por que o ovo está R$ 32,00 a cartela, é porque tem menos ovo no mercado, aí ele ficou caro. É isso. Só que tem um outro exemplo melhor ainda, que é profissional para profissional. Quem aqui conhece a Natália Beauty, hein? Natália Beauty, quem não conhece? Sobrancelha? 15 mil a sobrancelha, sim. Nossa, já aumentou, né? Eu nunca fiz com ela, né? Mas eu já vi a revista. O que é a sobrancelha dela? O que essa mulher tem que a sobrancelha dela se tornou 15 mil? Eu sei, porque ela trabalha no ambiente, ela tem autoridade e o contexto que envolve tudo isso vale R$ 15.000, porque as pessoas não vão para fazer sobrancelha, eles vão para conversar com ela. Sabe o que é mais legal? É que o ambiente, o contexto e a autoridade, eles são criados. Eles são criados. Porque se eu atendo, se cada sessão minha, cada atendimento meu, cada hora minha, cobrando no bairro que é mais afastado, mais periférico, ela custa R$ 100 hoje, vale R$ 100 hoje, e aí eu lotei minha agenda de sobremaneira que eu não consigo mais atender, aí eu começo a aumentar o preço ali, não, agora é 120 o meu valor hora, agora é 130 o meu valor hora, agora é 140. E mesmo assim, a demanda vai correspondendo, que foi o que aconteceu com ela. Ela foi aumentando, porque ela não tinha mais tempo para fazer, e aí foi contratando gente, o povo não queria fazer com outras pessoas, queria continuar fazendo com ela, vai aumentando, só que chegou numa hora que ela falou, olha, se eu aumentar mais o preço, não justifica eu estar onde eu estou, eu preciso ir para um imóvel melhor, eu preciso entregar uma experiência diferente para o meu cliente, foi aí que nasceu da mulher que vai lá fazer a sobrancelha, ela faz sobrancelha de pijama. E aí, olha, se eu vou para cá, eu preciso começar a mexer com isso daqui também, porque eu tenho que vender curso. E aí o curso dela é o mais caro do Brasil, falando de sobrancelha. Aí justifica, só que existiu uma criação por trás disso. Não foi da noite para o dia que ela começou a cobrar. Não, eu comecei a atender agora, fiz o curso, a sobrancelha minha aqui vai ser R$ 1.000. Não foi, rapaz, foi criado. E muitas vezes ela começou fazendo a sobrancelha de R$ 50. Depois, não, é gente demais, eu vou aumentar aqui para 70. Não, é muita gente, agora eu vou aumentar para 100. E assim, até agora, está cobrando R$ 15.000. Perfeito. Então, que você entenda, não existe nenhuma barreira para ser terapeuta capilar. Não existe nenhuma dificuldade para entregar saúde capilar. Aliás, é o lema dos speakers. Saúde capilar é para todos, não somente para quem tem queda. Mas você precisa respeitar a sua jornada. E não importa onde você está, qual bairro que você está, qual cidade que você está, se você tem aparelhos ou não, quantas formações, mas você precisa ter a inteligência de ser estratégico. Você não pode ser influenciado por pessoas que não sabem a sua realidade.
Então, a partir de hoje, você olha para o seu ambiente, olha para a autoridade que você entrega e também para esse contexto, para poder ter um valor, na verdade, um preço que seja proporcional ao que o seu cliente vê nesse exato momento. É aqui que você começa a ganhar dinheiro, é aqui que você vai começar a lotar a agenda para quando você tiver mais clientes do que horário, aí sim você cobra 250, 300 reais, quem sabe até R$ 1.000 numa sessão. Perfeito. Se a gente estivesse na igreja, para a gente finalizar isso daqui, se a gente estivesse na igreja, eu ia falar assim, rapaz, vigia, não fica ouvindo falso profeta. Como que eu identifico um falso profeta? A intenção da pessoa. Ele quer enriquecer, o dinheiro dele, o coração dele é o dinheiro. Ele fala cada bobagem lá só para ter pix. Se eu estivesse na igreja, eu ia falar isso, viu, Wesley? Irmão Wesley. Como eu não estou na igreja, eu vou falar que tem muito mentiroso na internet. Tem muito mentiroso na internet. É gente falando que cobra 300 reais, a hora da pessoa vale 300 reais na terapia, só que não tem um carro. Só que não ganha dinheiro, só que não viaja, só que não vai para a praia boa. Aí você já tem que ficar de olho. Por quê? Quais são os frutos dessa pessoa para ela dizer para mim que eu tenho que cobrar 300 reais? Então, você olha para os frutos dela e você descobre. Aí, depois vem as heresias, né? A heresia do falso profeta, mestre. Como que é a heresia do falso profeta no nosso mercado? Ele começa a falar que se você botar chá na cabeça do seu cliente, vai acalmar o couro cabeludo dele. Ah, mas que conversa é essa, rapaz? Então quer dizer que se eu botar água na minha cabeça, vai pegar o meu couro cabeludo, vai chupar água como se ele fosse uma esponja? Então, as mentiras que as pessoas contam na internet mostra para ela que ela está mentindo. Se ela está mentindo, não copie, porque aquilo lá é só para fazer você comprar um curso dela. Ela não sabe fazer. Se ela soubesse, os frutos estariam aí para mostrar. Perfeito. Você, profissional, que está aqui ouvindo a gente nessa noite, faz sentido o que a gente falou até agora? Você já se deparou com isso? Você já percebeu isso que eu te falei na prática e agora está mais claro para você? E aí a gente pode caminhar mais um pouco. Por quê, Jones? Mercado novo precisa de degustação. Bom. Querendo ou não, a terapia capilar é sim um mercado novo. Se a gente olha para quem vive aí há 20, 30 anos de salão de beleza, essas pessoas, elas nunca pagaram por um serviço de saúde no salão. Sim ou não, Jones? Perfeito, perfeito. E esse cara, se ele nunca pagou, gente, ele nunca pagou por um serviço de saúde no seu salão, ele não entende. Ele precisa experimentar. E aí, Jones, por exemplo, aqui na Alum, e eu já disse isso em outras lives, na Alum nós trabalhamos no modelo de vendas internas, onde vocês são contatados no Brasil inteiro, né? A gente faz a nossa campanha, você já recebeu algum material nosso e vocês vêm falando. E uma das dificuldades que quem trabalha no nosso modelo de negócio tem é justamente a degustação. Por quê? Como você está em São Paulo e eu estou em Goiânia, chega uma hora da venda que a venda trava. Aí você fala assim para mim, Diego, mas deixa eu te falar, eu queria degustar esse produto, porque eu queria testar. Aí eu falo, mas não tem como, já foi testado. Sabia que a Epiclean ficou com esse produto 6 meses, e aí eu tive 93% de resultado no teste de tração. Por quê? Porque a venda não é presencial, mas o ser humano, ele adora degustar. Você que está aí, adora degustar. Você vai na feira, você apalpa. Você vai comprar um carro, você vai lá ver. Numa roupa, você entra ali dentro do lugar ali onde troca a roupa. Se você vai comprar um óculos, você coloca no rosto. Qual o sentido que existe do seu cliente não poder degustar? Então, o que você faz no seu salão hoje para que essa pessoa que nunca pagou, gente, ela nunca pagou por um serviço de saúde, ela possa experimentar pela primeira vez? Dá para ela. Dá para ela. Vamos criar um nome novo aqui? Vamos falar que você vai fazer uma homeostasia capilar? Mestre, é ruim? Você que é bom de nome, meu Adão? Ei, rapaz, homeostasia capilar, para dar uma degustação. Rapaz, você fez aqui um progressivo, você vai ganhar uma homeostasia capilar, homeostásia capilar.
Que é isso? Olha, eu vou deixar o seu couro cabeludo saudável para não ter problema. Dá de graça para o cliente, rapaz. Depois ele vai falar para todo mundo, rapaz, meu couro cabeludo não teve uma descamação porque eu fui na fulana, ela fez uma homeostase capilar no meu couro cabeludo e aí não teve nada. E aí só porque eu gostei eu ainda comprei um shampoo dela. Não pode ser isso, não? Pode ser outro nome, que nome? É uma das estratégias. Inclusive, até porque você tenha mais memórias, você já reparou que quando você está ali no supermercado e entra uma marca nova de vinho, o que eles fazem? Eles pegam uma atendente muito bonita, separam um espaço ali e os casais vão passando, ela vai e oferece o vinho. Isso serve para o vinho, para a bolacha, para o pão, para o salaminho. Por quê? Porque é natural do ser humano querer conhecer, querer degustar Como é que a gente antes de começou a tomar pagar. whey protein? Exatamente, né? O whey protein, o Jones aqui que gosta de treinar, as grandes marcas iam para a academia e faziam dias de degustação para que o atleta pudesse ali na academia mesmo degustar o suplemento. E aí nós trouxemos algumas comparações reais. Gente, vocês vão lembrar, quando a Netflix começou no Brasil, era um mês grátis. Quando o iFood começou no Brasil, existia um cupom de 30% para quem entrasse na plataforma. Quando a odontologia não era famosa no Brasil, eles faziam uma consulta gratuita. Aparelho grátis, só pagava manutenção. Porque as pessoas são iguais, gente. Independentemente do mercado, as pessoas se comportam da mesma maneira. Então, essas marcas e esses mercados, eles se adaptaram por ser um mercado novo, para que essas pessoas entendessem a proposta de valor, para poder que a partir daí eles pudessem cobrar. Perfeito. Olha, não dá para comparar, falar assim, não, mas eu dou a minha avaliação gratuita. Beleza, você dá a sua avaliação gratuita. Vamos aqui destrinchar o que é a avaliação, então? A pessoa vai lá, ela preenche uma ficha de anamnese, para você conhecer o organismo daquela pessoa ali. Preencher uma ficha de anamnese. Você vai fazer, muitas vezes, ali uma tricoscopia, só para ver como é que está esse couro cabeludo. No final das contas, ela ganhou o quê? Ela já sabia que o couro cabeludo dela estava oleoso. Ela já sabia que estava coçando. Ela já estava sentindo os sintomas. Só a avaliação não resolve. Não entrega a degustação. O que é degustação, doutor? Experimentação. É sentir, é experimentar. Como que eu falo pro meu cliente, rapaz, a melhor coisa do mundo é você fazer terapia no couro cabeludo. Nunca mais você vai ter isso daí que você tem. E aí a pessoa não sente, ela tem que experimentar. Tem que experimentar. Dá de graça para ela. Sabe quanto que custa uma aplicação de uma argiloterapia da Alon, nossa, uma argiloterapia com cabelo oleoso? Sabe quanto que custa? Menos de R$5. Menos de R$5. Se essa pessoa gostou, indicou alguém para você para outra pessoa, ou depois ela fechou um pacote, significa que ela já pagou todas as outras degustações que você já deu, todas as outras R$5 que você pagou para alguém para sentir como que é ter esse detox do couro cabeludo, essa sensação, essa entrega de saúde primária. Perfeito. Então, nós aqui, que somos todos empresários, a gente tem que ter a sabedoria de olhar para outros mercados, ver como esses empresários se comportaram, para a gente aplicar de maneira correta no nosso. Eu acredito que vocês já viram várias vezes notícias. Uber dá prejuízo há 10 anos. Redes sociais dão prejuízo há 10 anos. Por quê? Porque existe um preço que se pague para que a pessoa conheça o seu trabalho. Só que depois que você está estabelecido no mercado, e aí é só decolar, é só ganhar dinheiro e conquistar novos clientes, abrir novas clínicas e ser a autoridade que você tanto deseja. Jones, nós trouxemos aqui uma estratégia prática, né, para que eles possam praticar imediatamente, que é justamente isso. Lá no começo a gente falou, olha, vamos parar de usar sessão, vamos parar de usar terminologias que são comuns ao salão de cabelo. E a gente trouxe aqui, por exemplo, olha, você cria um protocolo aí, com a sua cara. O que mais tem no seu salão? É oleosidade? Perfeito, é oleosidade. Então você vai criar um protocolo, por exemplo, serviço terapêutico Alon. E nesse serviço terapêutico você vai explicar para essa pessoa exatamente o que você vai fazer, com uma linguagem que ela entenda. E a partir daí você vai falar, olha, deixa eu te falar, esse tratamento ele vale R$250,
mas hoje eu quero que você prove sem compromisso. Ou, esse tratamento vale R$250, mas hoje eu te faço por R$50. Porque a partir daí, a pessoa ela vai começar a preparar o bolso para poder pagar. Perfeito, perfeito. Estratégia. Em vez de você querer cobrar por algo que a pessoa não imagina, nunca sentiu, não sabe para que serve, o que vai ser a vida dela depois daquilo, entrega primeiro de graça para ela. Entrega primeiro de graça para ela. Depois, essa pessoa vai pagar o preço. Aquela pessoa, quando você mexeu com o sentido dela ali, do tato, né? Você mexeu na pele, é tato. Depois, ela teve uma sensação de cheiro, então você mexeu com o olfato dela também. E aí, ela também viu, porque quando você terminou, ela viu ali na tricoscopia como é que o couro cabeludo dessa pessoa, dela ficou. Então, ela teve uma experimentação e ela quer voltar para aquilo de novo. Aí ela fala assim, nossa, meu couro cabeludo está tão irritado, nossa, está ruim, está caindo e tal. E aí ela já experimentou, o que ela vai pensar? A primeira coisa, rapaz, eu vou lá na Cleide, porque a Cleide já mostrou para mim como é que é e eu gostei. Eu vou lá, eu vou perguntar para ela como é que faz um protocolo de queda lá para mim. Porque já está gravado na memória dessa pessoa, meu amigo. É igual cair de bicicleta, você não esquece nenhuma queda que você caiu quando você estava aprendendo. É a mesma forma, aquela sensação que a pessoa sentiu, ela vai voltar para querer de novo, porque ela quer de novo. E aí que você vende. E o gosto do valor prepara o bolso para pagar. Pronto, agora tem que pagar o preço, né? Sim. Então, pessoal, tá bem entendido, estamos alinhados. O importante dessa mentoria, né? A gente começou falando sobre a importância de vocês entenderem que o simples fato de um serviço chamar terapia capilar não vai fazer com que o cliente entenda que aquilo ali vale R$250, que vocês precisam, primeiramente, encher a agenda de vocês, atender pessoas todos os dias, que o momento certo para aumentar preço é justamente quando você não tem tempo mais. E agora a gente falou, por último, uma forma fácil de você mostrar para o seu público o que você faz. Por quê? Mercados novos são impossíveis de serem criados sem degustação. Dei muitos exemplos. Netflix, odontologia. Eu trouxe aqui o exemplo dos degustadores do supermercado. Por quê? Porque um novo mercado, a pessoa primeiro ela experimenta para depois poder pagar. E aí, para nós fecharmos aqui essa noite, eu vou falar de alguém muito importante, Jones. Do dermocosmético, porque ele é um funcionário mudo que gera muito lucro e às vezes o profissional não olha para ele. Rapaz, ele é melhor que o GPT, viu? O dermocosmético é melhor que o GPT. Sabe o que eu acho? Rapaz, eu já falei demais dos professores que são falsos profetas da terapia capilar, mas você deixa eu falar de novo, doutor? Foi criado essa ilusão, o efeito Virginia, a gente já falou sobre ele, de que você é terapeuta capilar, você tem que se valorizar, minha filha. Você tem que cobrar R$300 por atendimento. E a pessoa tem que ir 4 vezes por semana. Rapaz, vamos lá aqui, vamos botar na ponta da caneta aqui. Você fala para mim que você tem que cobrar aí R$200 então, por cada atendimento que você faz. Se essa pessoa vai 4 vezes no mês aí te ver, ela vai custar para ela R$800. R$800. Quem que tem R$800 aí agora para me mandar no Pix? Tá fácil aí R$800 para mandar no Pix para mim? Não tá, moço. Ninguém tá rasgando R$800 não. Aí a pessoa vai lá toda semana. A primeira coisa que ela pensa, eu não preciso de comprar nada para usar em casa. Porque a Cleide vai aplicar em mim toda semana, então não preciso de eu comprar nada para usar em casa. Aí, primeira coisa, você gera resistência ao tratamento em casa. E o tratamento em casa faz parte do tratamento, não é esse negócio de separado. Não é tratamento para o salão e tratamento para casa. É o mesmo tratamento, só que existe uma mão diferente. Em casa é mais importante porque a pessoa precisa continuar fazendo. E é ali que está a magia do resultado. Então, vamos lá voltando. Você está cobrando fora do que o seu cliente entende que você vale por conta daqueles 3 princípios que a gente falou. Lembra? Contexto, autoridade e ambiente. E ambiente. Bom dia. Contexto, autoridade e ambiente. Por conta desses 3 motivos, você tem que cobrar um valor, o preço X.
E aí, pensa, você acredita que o cliente precisa ir aí toda semana? Porque senão não vai ter resultado. Conversa fiada. Ah, não, eu preciso que o cliente venha aqui toda semana, porque aí se eu não ganho dinheiro, conversa fiada. Presta atenção, minha irmã. Você está assistindo a gente aqui, vamos falar sobre o nosso funcionário que não cobra R$1 para trabalhar e ainda te dá muito dinheiro, chamado dermocosmético. Se esse cliente aqui pagar o preço que vale a sua hora por conta dos princípios do valor, ele vai pagar aqui, sei lá, 150 ou mesmo R$200, ok? Numa hora com você. Se esse cliente levar o tratamento para casa, ele levando o tratamento para casa, que é obrigado, não tem como, gente, tem que levar. E aí, cada produto ali você ganha R$50, ele levou 2, você já ganhou 100. Então, significa que a sessão sua, que era para ser de 150, não é mais 150, né? Ela virou 250. Porque você vendeu o produto para a pessoa. E aí você ganha em dois lados, porque você ganha financeiramente e a sua autoridade está cravada. Todo mundo que vir depois daquele ali, indicado por aquele ali, é sabendo que precisa levar o tratamento para casa, sem contar no resultado. A Aline podia estar me atendendo, me assistindo aqui, né, Aline? Rapaz, a Aline mandou um resultado para mim hoje aqui incrível. Qual que é a estratégia da Aline? Não trato você se você não continua se tratando em casa. Ela atende a cada 21 dias. E os protocolos com ela começam a partir de R$3.000. Ela atende a cada 21 dias. Geralmente ela faz muito microagulhamento. Ninguém fica sem tratamento em casa. E ela faz muito dinheiro. Perfeito. Porque ela entendeu o poder de dermocosmético e ela entendeu o poder de gerar um valor primeiro para você fazer o preço. Perfeito. Gente, presta muita atenção no que eu vou falar para vocês. O empresário ele tem que ter maturidade. E você tem que entender que o dinheiro não tem cheiro. Quando você vai pagar lá sua conta de aluguel, sua luz, o fornecedor não vai perguntar, gente, esse dinheiro aqui, ó, terapeuta capilar, ele veio de microagulhamento ou de venda de produto? Esse dinheiro aqui, ele veio de sessão ou de venda de produto? Isso não existe. Ou você fatura 10 mil, ou você fatura 15 mil, ou você fatura 20 mil, ou hoje você está unhando as gatas aí, faturando 4, 5 mil reais. Então não interessa de onde esse dinheiro vem. O que importa? Você precisa colocar muito dinheiro nesse caixa. E por que eu disse isso? Se a gente olha, e aí eu sempre convido vocês para olhar para outras empresas, se a gente olha o McDonald's, vocês sabiam que o maior lucro do McDonald's não é em sanduíche? O maior lucro do McDonald's é na batata frita. Porque ela é fácil, ela é barata e ela é altamente lucrativa. E que batata, hein? Inclusive, dentro de uma programação tributária, eles nem pagam tributo sobre ela. Você acha que o McDonald's sabe fazer negócio ou não? Então, para ele, não interessa se o dinheiro vai vir da casquinha, se o dinheiro vai vir da batata, se o dinheiro vai vir do McLanche Feliz. O que importa é, faturei 20 mil, gastei 8, sobrou 12 no meu bolso. E aí o que o Jones traz é importantíssimo. Se você é aquele profissional que fala assim, olha, eu não gosto de vender, tá certo, não venda. Mas a partir de hoje faça diferente. O produto é a continuidade do tratamento. Se você começar a conversar ensinando as pessoas que o produto é a continuidade do tratamento, nunca mais você vendeu o produto da sua vida. Gente, não faz sentido. Imagina você ter um problema, você vai lá no médico. Ok, fui lá no médico e ele falou que eu tenho um problema X. Você vai sair de lá, você não vai tomar nada em casa e daqui 21 dias você vai lá fazer o quê? Então, você não vende produto, você entrega um tratamento e o produto é a continuidade do próprio tratamento. E ele é muito lucrativo. Porque se você tem um cabeleireiro no seu salão, você divide com ele 50%, sim ou não? Se você tem um salão e você tem um cabeleireiro que trabalha para você e ele corta um cabelo, R$40 é dele. Olha a lucratividade do produto. Então, Jones, o produto é um funcionário mudo que gera muito lucro. Perfeito. E a pessoa que fala que não gosta de vender, rapaz,
Isso aqui lembra muito, sabe quem? Meu bisavô. Meu bisavô. Lembra? Sabe por quê? Porque ele viveu na época que não tinha internet. Ele viveu na época que não tinha telefone. Ele viveu na época que para você assistir televisão era preto e branca, que era aquele tubão grande, poucas pessoas tinham. Naquela época lá, sabe o que era bom para fazer negócio, doutor? Era você ter uma fachada grande. Sabe por que era ter uma fachada grande, Wesley Rio? Porque o cliente passava na rua e estava bem grandão lá, ó. Corta cabelo aqui. Você falava, é ali que eu vou, que eu quero cortar meu cabelo. Aí você entrava. Se você acredita que o cliente vai entrar aí no seu negócio só porque você está com as portas abertas e a fachada está lá, meu amigo, você está 100% e tremendamente enganado. Você não vai conseguir um cliente dessa forma. Ah, mas é porque eu não gosto disso ou daquilo outro. Você tem que fazer. Ou você tem que ir trabalhar para quem faz. Negócio é desse jeito. Você precisa ficar de olho nas novas tendências. Qual que é a tendência agora, doutor? É você gerar conteúdo e vender fora da sua bolha, que é o speaker que a gente conversou. Sim, alcançar novos públicos. Alcançar novos públicos. Porque o público da sociedade é fácil para alcançar, né? Você só tem que entender de Google Meu Negócio, você tem que fazer panfletagem, você tem que ter outdoor, rádio, televisão. Tudo que é local, você tem que utilizar. Para atender gente fora da sua bolha, você faz também coisa que você nunca fez. E aí não existe essa de não gosto de vender, não gosto de empurrar produto do meu cliente. Tá bom, então. Quando você for pagar lá a sua conta de energia, você me fala. Perfeito. Jones, então, estamos encerrando aqui a live de hoje. Acredito que foi um tema muito importante para a gente esclarecer muita coisa, sobretudo de que nós não criticamos o momento que nenhum vive, mas, acima de tudo, a gente precisa ser realista, a gente precisa entender o ambiente onde a gente trabalha, a nossa autoridade em relação ao público, o contexto que a gente envolve para poder precificar um serviço. O simples fato de se chamar terapia capilar não te autoriza a cobrar R$250. O que te autoriza a cobrar R$250 é o cliente perceber esse valor. A partir daí, você tem que entender que é sua responsabilidade encher a sua agenda, lotá-la todos os dias. Você sai devendo R$150. Não vale ficar à toa no seu salão. A partir daí, você entendeu que, em se tratando de terapia capilar de saúde, o mercado é um bebê. O mercado é muito novo. E você precisa fazer com que essas pessoas degustem o seu trabalho. Você não vai fazer uma venda presencial sem que antes essas pessoas degustem o seu trabalho e aí, a partir daí, você vai fazer novos negócios. E a gente trouxe, por último, a importância de ganhar dinheiro usando o dermocosmético, que ele é muito melhor do que um colaborador, ele não se cansa, ele não reclama e ele traz muito dinheiro para o seu caixa, principalmente se você tem a sabedoria de introduzi-lo como a continuidade do tratamento. Para arrematar, Jones, trouxe aqui 4 dicas para eles começarem amanhã mesmo com o que eles já têm. Vamos nomear um tratamento. Se você tem um monte de cliente aí no seu salão que passam aí todos os dias sem entender a importância de degustar, então você vai criar um nome para esse serviço. Se você tiver um nome aí, perfeito. Se não tiver, usa serviço terapêutico Alon. Pegue a autoridade da Alon e entrega nesse serviço. Se a pessoa quiser buscar na rede social, ela vai saber o que a gente faz, o nosso trabalho. Olha, eu tenho aqui o serviço terapêutico Alon. Nisso, você vai gerar uma experiência de entrada. Você vai sentir, você vai fazer ela sentir e degustar como se fosse um serviço de R$250. Você pode cobrar R$49, você pode entregar de graça, mas o que é importante nesse momento? E aí você pode ser inteligente, porque você pode dar de graça, mas você pode vender o produto. Então você gera uma experiência como se fosse R$250, ou você entrega ali a R$49 ou entrega de graça. Se você entendeu o que eu falei aqui hoje, você entrega até de graça, porque você sabe que você vai ganhar lá na frente. Perfeito, você criou uma experiência de entrada. Se as pessoas não conheciam o seu serviço, agora elas vão conhecer. A partir do momento que você fez isso, você vai vender o produto como continuidade e não como extra. Onde que vocês esbarram? Quando você vende o produto como se fosse algo extra.
Então, por que você ofereceu o serviço terapêutico Alan para ela? Porque você identificou que as pessoas no seu salão têm oleosidade e você criou um protocolo próprio de oleosidade. E o que você vai fazer quando acabar? Olha, Jones, acabei de fazer sua sessão. Você já consegue ver os efeitos, sim ou não? Consigo. Consegue? Tá melhor o couro cabeludo? Muito melhor. Tá mais aliviado? Parece estar mais limpo? Eu quero fazer de novo semana que vem. Perfeito. Então, o que eu fiz aqui, se você não continuar fazendo, você vai perder todo esse efeito. É isso que você quer para você? Não. Quanto que custa? E é nesse momento que você vai introduzir o produto como continuidade do serviço terapêutico Alan. E quarto e última dica, Jones, nomear o tratamento, criar uma experiência, vender produto, educar os clientes nas redes sociais. Por quê? Se eu preciso mudar o meu ambiente, gerar autoridade e ter um contexto diferente, eu preciso educar esse cliente. Com certeza. Essas dicas elas são muito válidas, elas são incríveis para quem colocar em prática, doutor. Já vai receber uma cobrança. Cadê? Tu querendo saber o povo que vai colocar em prática amanhã aqui as dicas. Porque não adianta nada a gente demorar tanto tempo, sim, produzir um material desse, sabe, entregar um negócio desse daqui, que é algo que a gente levou muito tempo para descobrir. É tempo, porque ninguém chegou de graça e falou assim, não, tá aqui, Diego, ó, pega aqui, aplica no seu negócio. Isso não existiu. Inclusive, tudo que a gente falou aqui hoje, Jones, é uma avaliação de 6 anos trabalhando somente com terapia capilar. Doendo a cabeça. Sim. Doendo a cabeça, quebrando, mexendo. A gente já viu empresas fechando, a gente já viu gente ganhando dinheiro, já vimos pessoas desistindo, e de tudo que a gente viu, ouviu e sentiu, não existe nada mais claro e verdadeiro do que a gente trouxe aqui hoje. 17 pessoas, para só 2 falar que vai colocar em prática aqui, é uma fé muito pouca. Bora, meu povo, fala aqui quem vai colocar em prática, porque eu tenho que acompanhar. Eu tenho que entender por que depois que não deu certo colocar em prática, colocando em prática qual foi a objeção do cliente, colocando em prática a objeção do cliente, você quebrou, ele comprou, depois ele voltou, não voltou, ele te indicou. A gente precisa saber. A gente se coloca aqui como ajudador de todo cliente. Todo cliente que entra na Alan ouve de mim, ouve da Grazi, ouve do Eliel o seguinte, olha, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui, a gente, olha, para vocês saberem, no comercial, toma porrada, toma expor o vendedor que não continua vendendo para o cliente. Não é por questão de comissão, não. Mesquinha é a pessoa que acha que é por questão de comissão. Não é. Se um cliente entra aqui na Alan, faz o primeiro investimento, não faz o segundo, está errado na venda. Ou a gente não explicou direito, a gente não gerou direito valor na vida do cliente, não explicou para ele como que ele pode fazer mais dinheiro, como que ele pode usar o produto, como que pode ser diferente. Então, de verdade, a gente precisa ajudar. Porque senão nem vocês e nem a gente consegue decolar, consegue ganhar dinheiro. E aquelas pessoas que verdadeiramente ouvem o que os vendedores, que não são vendedores, são especialistas, ouve o que eles têm para falar, tem resultado diferente. E a gente tem prova social para mostrar. Quem foi que foi para dentro de uma mentoria comigo, X1, cara a cara, só eu, e aí eu coloquei e falei, ó, vamos fazer isso aqui. E a pessoa colocou em prática e não deu resultado. Desafio 1 falar que não deu resultado. Sempre dá resultado. Sempre dá resultado. Aí a gente entregou esse tesouro aqui. Quem vai colocar em prática? Quem se compromete? Quem que é homem, que é mulher aí que vai colocar em prática? Para a gente depois, na segunda-feira, para a gente depois amanhã voltar e falar, e aí? Tá dando certo? Não, não tá. Por quê? Por causa disso daqui. Aí a gente ir lá e junto pensar na melhor forma de fazer. Porque é desse jeito que é parceria de negócio. Porque era muito fácil só colocar o produto na internet para vender, a gente fazer dinheiro, encher o caixa, mas aí no final das contas, caixa do cabeleireiro, caixa do barbeiro, caixa do terapeuta capilar e tricologista vazio. Não é o que a gente faz na aula, doutor. Exatamente. Então, uma mensagem final para vocês: autoridade se constrói. E essa autoridade, você não precisa ter pressa, cada um tem a própria caminhada e você aos poucos constrói a sua autoridade. Valor a gente mostra, porque não é o nome de serviço que determina o preço, e sim o que o seu cliente percebe, e a partir de hoje você se compromete a fazer com que essas pessoas experimentem. Porque sempre que o mercado novo nasce, existe a necessidade da degustação. E o preço é só consequência. Jones,
muito obrigado pela sua presença. Líder do nosso comercial, atende aí o nosso público há tantos anos, tem bagagem para falar o que falou, aprende todos os dias e ensina também. Obrigado pela sua presença. Se tiver algum recado final. Rapaz, o recado final é: coloque em prática tudo que você aprende. Depois que der errado ou der certo, aí você tem experiência para falar. Falar, realmente não dá certo. Ou falar, nossa, dá muito certo. E a pessoa que coloca em prática e dá certo, ela colhe os frutos. Então, assim, o que vai acontecer de ruim na sua vida se você aplica o seu conhecimento? Nada. Porque mesmo que não der certo, você ainda aprende. E agora, se der certo, a pessoa ganha muita coisa. Então, sempre validar as ideias vai ser positivo. Porque ou você ganha experiência ou você ganha dinheiro. Perfeito. Então, por hoje é só. Semana que vem te encontro de novo, dia 15 de abril de 2025. Anote essa data. Nasce a Biológica. A Biológica é uma marca do Grupo Alum que nasce justamente de um diagnóstico do mercado. Muitos profissionais que eram atendidos pelo Jones, pela Grazi, pelo Liel, sempre cobraram de nós uma marca pensada para o fio de cabelo e nós conseguimos. Muitas novidades, não daria tempo de eu te falar todo o valor que a Biológica tem. Gostaria de agradecer aqui todos os presentes, o suporte, meu sócio Wesley Rio, que está aqui me ouvindo. Um grande abraço a cada um de vocês e tamo junto até a última flecha. Valeu, gente, tamo junto, Deus abençoe.